Agora eu chamo direto aqui a Rosane Ferraz para falar para nós sobre aquele caso, né? A gente continua acompanhando a investigação, muita coisa tem que ser explicada ainda sobre o caso do garotinho que infelizmente morreu após cair num tobogã que estava desativado em Caldas Novas. Rosane Ferraz está acompanhando de perto essa investigação e traz para nós aqui todos os detalhes agora. Rosane, como que está a investigação por parte da Polícia Civil? Sim, Lucília, as investigações continuam, elas estão a cargo ali da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente lá de Caldas Novas, né, em relação a esse fato, essa tragédia envolvendo esse garoto de 8 anos, que infelizmente caiu de uma altura de quase 14 metros desse brinquedo, conhecido como vulcão, de um parque aquático lá de Caldas Novas. E ontem a Polícia Civil ouviu 3 pessoas, como nós adiantamos no Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. Essas pessoas ouvidas, né, são um salva-vidas que estava ali no momento em que tudo aconteceu, uma enfermeira que realizou os primeiros socorros aí a esse garoto lá no clube e um orientador, que é uma pessoa que trabalha orientando ali os frequentadores do clube, viu? O delegado, ele espera receber logo imagens de câmeras de segurança lá do clube. A polícia já sabe que existem imagens que, inclusive, segundo o delegado, mostram o garoto passando ali pela fita zebrada e acessando ali os toboáguas, viu? Segundo a perícia, como nós adiantamos ontem no Jornal do Meio-Dia, né, esse local, né, os bloqueios que existiam ali naquele local que estava em reforma não eram suficientes para impedir que essa criança acessasse aos toboáguas. A perita chegou a dizer que apenas um desses toboáguas estava totalmente bloqueado e outros 2 não estavam. E foi por um deles que o menino, esse garoto, acabou então passando, tendo acesso, sofrendo então esse acidente, caindo dessa altura de quase 14 metros e morrendo, viu? A polícia quer saber aí se o clube, se ele foi negligente em relação a toda essa questão, apesar de todos esses indícios do que a perícia apurou até agora, viu? E olha só, os pais desse garoto, eles também vão ser ouvidos, como a gente sabe, eles não moram em Goiás, eles moram em Conselheiro Lafayette, serão ouvidos por carta precatória. E olha só, um outro caso também envolvendo uma criança aconteceu lá nesse mesmo clube em 2016. E quem vai contar pra gente esses detalhes é o Almir Costa. Acompanhe. Paulo Henrique Macedo estava perto deste toboágua que fica no clube de Roma, em Caldas Novas, quando uma criança caiu do brinquedo. Não demorou muito para perceber que era o filho dele. Eu estava mais ou menos a uns 5 metros de distância abaixo do tobogã. Então, quando eu virei, que eu escutei a queda, que eu virei, eu já vi a criança no chão, percebi que era o meu filho, mas assim, o subconsciente da gente não deixa a gente acreditar que aconteceu com a gente, porque no meu primeiro impacto, quando eu vi o choque, parou a música, parou tudo que estava tocando do clube, a minha sensação foi, nossa, essa criança morreu. Logo em seguida que eu estava pensando, estava tudo nesse processo aí, já veio um funcionário do clube correndo, pegou ele pelos braços e já saiu correndo já com ele para um quarto que tem apartado. Já vieram, já jogaram água para limpar o sangue e daí foi onde que eu percebi que era meu filho. Ailton Gabriel Macedo quebrou ossos do rosto, teve traumatismo craniano e um coágulo no cérebro, em consequência da queda. Paulo Henrique diz que o clube não estava preparado para socorrer o filho dele. Não havia nenhum preparo por parte das exigências sanitárias para esse tipo de procedimento. Primeiro, porque em qualquer tipo de acidente dessa magnitude, o que a gente escuta, o que a gente vê, é que a pessoa deve ser imobilizada no local, os primeiros socorros no local. Então vieram pegar no meu filho. Imagina que ele tivesse sofrido uma lesão ali na vértebra da coluna. Então isso aí teria comprometido ainda mais a saúde física do meu filho. O acidente ocorreu em janeiro de 2016 no toboágua Vulcão, onde após acidente parecido, morreu no último domingo o menino Davi Lucas. A criança despencou de uma altura de cerca de 13 metros. Foi socorrida e levada para o hospital. Mas quando estava prestes a ser transferida para Goiânia, acabou morrendo. A família de Conselheiro Lafayette, estado de Minas Gerais, passava férias em Caldas e também reclama da falta de cuidados que tivessem evitado a tragédia. Como a criança teve acesso lá em cima, né, que tem várias escadas, e não tem uma pessoa para impedir que criança ou adulto descesse nos toboáguas. Então, o bloqueio
não foi suficiente. Nós não sabíamos que estava interditado. Ele entrou, ele conseguiu passar. Se tinha esses tapumes, igual eles estão falando que tinha, eles estão falando que tinha, mas ele conseguiu passar, porque tinha, mas estava aberto. Tinha pedaço que umas crianças podiam passar. Ele passou, ele subiu a escada, não tinha uma pessoa física para tomar conta de um clube de criança, recreação infantil. Já o filho de Paulo Henrique, atualmente com 13 anos, se recuperou e ficou sem sequelas do acidente. O pai do adolescente explica por que, na época, decidiu não processar o clube aquático. No momento, eu quero que vocês salvem a vida do meu filho, porque isso foi uma fatalidade que ocorreu dentro do clube. Eu vim a passeio, eu vim para me divertir e me passar por um constrangimento, uma situação dessa. Então, como eles me deram esse suporte, e logo depois eu também solicitei um suporte que era para pagar o hotel, porque a mãe da criança mora no Mato Grosso e minha mãe que veio para ajudar a cuidar dele. Então, eles pagaram a pensão onde minha mãe e a mãe do Gabriel ficaram. Depois disso, nunca tive contato, nunca me ligaram. Mas ao tomar conhecimento de mais um acidente, Paulo Henrique ficou em choque novamente e diz até se arrepender em não ter processado o clube. Me arrependo de não haver processado o clube por conta disso, porque talvez com um processo, algo maior que impactasse um pouco mais, talvez isso não teria acontecido. Que trágico, viu? Sobre a morte da criança, o grupo de Roma disse que não vai se pronunciar até o fim das investigações.